Em breve, o Brasil terá um porto com capacidade de receber navios com até 25 metros de calado, ou seja, embarcações de grande porte como o Panamax, Velamax e VLCC, com até 400 mil toneladas de capacidade. Trata-se de um projeto privado bilionário, com investimento previsto de mais de 16 bilhões de reais ao longo de suas etapas. O nome dele? Porto Central, o megacomplexo portuário privado, que está sendo construído no município de Presidente Kennedy, no Espírito Santo, e que promete transformar completamente a posição do Brasil nas rotas marítimas globais. Para entender a grandiosidade disso, basta saber que os principais portos brasileiros hoje operam com profundidade média de 13 metros, o que limita a atracação a navios menores. Porém, com o Porto Central, o país passa a disputar espaço com gigantes logísticos, como Roterdã, Singapura e Xangai, abrindo caminho para uma nova era de comércio exterior. Mas, será que dessa vez o Brasil irá acertar em um empreendimento tão grande? É o que vamos descobrir nesse vídeo. Antes de falarmos sobre a grandiosidade do projeto, é fundamental entendermos onde ele está sendo construído e o que ele representa em termos de escala. Para isso, é de extrema importância mencionar que esse projeto, nomeado de Porto Central, está sendo construído no município de Presidente Kennedy, no extremo sul do Espírito Santo, uma cidade litorânea ainda pouco conhecida nacionalmente, mas que por sua localização estratégica pode mudar a rota da logística brasileira. O local escolhido fica próximo às principais bacias petrolíferas do pré-sal, às margens do Atlântico Sul e a poucas horas das regiões Sudoeste e Centro-Oeste, onde estão alguns dos maiores polos consumidores e industriais do país, como Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro, que em conjunto representam mais de 63% do produto interno bruto do Brasil e tem grande importância na produção agrícola, no minério de ferro e industrial. Essa proximidade reduz custos logísticos e atrai empresas que precisam de acesso rápido ao mar e ao mercado global. Sendo assim, o projeto ocupará uma área de 1.707 hectares, incluindo um espaço verde de 207,63 hectares para compensação ambiental dentro do perímetro do porto e outro de 26,88 hectares preservado para o uso da Igreja Nossa Senhora das Neves. Com área total de aproximadamente 2.000 hectares, ou 20 milhões de metros quadrados, ao final de todas as etapas, isso é o equivalente a quase 2.800 campos de futebol, ou mais de 2 vezes o tamanho do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. A primeira fase, que já está em andamento, cobre 65,6 hectares em terra firme, uma área comparável a cerca de 92 campos de futebol oficiais. Entretanto, o diferencial do Porto Central vai além do espaço em terra. Ele está sendo projetado para ter um canal de acesso com até 25 metros de profundidade, algo que realmente fará a diferença para o Brasil. Isso significa que embarcações de grande porte como o Velamax, os maiores navios mineraleiros do mundo, e os VLCCs, com até 400 mil toneladas de capacidade, poderão atracar ali sem restrições alguma. O investimento na primeira fase está estimado em 2,6 bilhões de reais, mas estimativas do mercado projetam em até 16 bilhões de reais ao longo das 5 fases. Para se ter uma ideia da dimensão, esse montante equivale a quase toda a construção da linha 6 laranja do metrô de São Paulo, considerada a maior obra de infraestrutura urbana em andamento no país, e também representa cerca de 1/3 de todo o orçamento nacional previsto pela mobilidade urbana no PAC, que foi de 48,7 bilhões de reais em 2023. Números que deixam claro que o Porto Central não é apenas um projeto portuário, é uma das maiores apostas logísticas da história recente do Brasil. O Porto Central nasce como resposta direta a um dos maiores gargalos da infraestrutura brasileira, a limitação de nossos portos para receber navios de grande porte. Essa deficiência técnica gera um efeito dominó que afeta toda a cadeia logística nacional. Hoje, boa parte das exportações brasileiras, especialmente grãos, minérios, petróleo e carga geral, não pode ser escoada diretamente por navios de grande calado. Em vez disso,
as cargas precisam ser transferidas para embarcações menores, realizar transbordo em alto mar ou, pior, fazer escalas em portos de outros países antes de seguir viagem. O impacto disso no dia a dia é gigantesco. Um produtor rural em Mato Grosso, por exemplo, gasta semanas e milhares de reais só para fazer sua soja chegar a um porto viável no litoral. Um caminhoneiro que cruza o país com uma carga de minério enfrenta filas intermináveis e estruturas precárias até chegar ao porto. Um empresário do setor de petróleo, operando a poucos quilômetros da costa do Espírito Santo, precisa enviar parte de sua produção para ser embarcada em estados distantes, encarecendo tudo, do combustível à exportação. Essa situação não apenas eleva os custos logísticos, mas também reduz a competitividade do Brasil no cenário internacional. Enquanto países como Holanda, China e Emirados Árabes operam com profundidades e estruturas modernas, o Brasil ainda depende de portos construídos décadas atrás, com capacidade limitada e logística saturada. E é justamente a combinação entre necessidade nacional e potencial local que torna o Porto Central tão relevante. Ele não resolve apenas um problema técnico. Ele responde a uma demanda histórica reprimida por modernização e eficiência no escoamento da produção brasileira. Mas, agora que já entendemos porquê da obra, vamos detalhar como ela será executada. Esse projeto está dividido em 5 grandes fases, com previsão de conclusão total até o ano de 2040. A fase 1, que já está em andamento, é considerada a etapa mais desafiadora por envolver tanto a infraestrutura marítima quanto a terrestre. Tudo começa com a mobilização e preparação do terreno. Serão mais de 65 hectares de vegetação suprimidos, com um plano de compensação ambiental robusto, que inclui o plantio de mais de 100 mil mudas nativas em áreas degradadas. Em seguida, vem a dragagem do canal de acesso, com a retirada de cerca de 64 milhões de metros cúbicos de sedimentos, um volume suficiente para encher mais de 25 mil piscinas olímpicas. Para reduzir os impactos ambientais dessa etapa, será utilizado o programa de dragagem adaptativa, um sistema moderno que permite monitorar em tempo real a qualidade da água e a dispersão dos sedimentos. Logo após, entra em cena a construção do quebra-mar, estrutura essencial para proteger o canal e garantir a entrada e saída segura de navios, mesmo sob condições climáticas adversas. Na sequência, serão erguidos os terminais portuários, especializados por tipo de carga: petróleo, grãos, contêineres, minérios e produtos industriais. Cada terminal funcionará como um porto dentro do porto, com gestão independente, mas totalmente integrado à infraestrutura comum do complexo. Paralelamente, o Porto Central está avançando em sua estrutura logística multimodal, com acessos previstos por mar, estrada, ferrovia e dutovia, algo inédito no Brasil em termos de porte e ambição. No acesso terrestre, será garantido pelas estradas estaduais ES 060, ES 162 e, fundamentalmente, ES 297, todas interligadas às rodovias federais BR 101 e BR 262, garantindo conexão com o norte e sul e leste-oeste do país. O governo do Espírito Santo já afirmou compromisso para modernizar essas vias até o início da operação plena do porto. Além disso, 2 conexões ferroviárias darão escala nacional ao projeto. A EF 118, com 572 quilômetros de extensão, ligará o Rio de Janeiro e Vitória e conectará o Porto Central aos trilhos do Vale. Já a futura EF 352, com mais de 1.300 quilômetros, levará o porto até o coração do agronegócio e da mineração brasileira, passando por Minas Gerais e chegando a Anápolis, Goiás. Mas é importante ressaltar que ambas as ferrovias ainda não tiveram suas obras iniciadas, porém estão presentes no planejamento do porto. O complexo também está preparando corredores dedicados para dutos, que transportarão granéis líquidos, gás natural e utilidades industriais. O Porto Central está a apenas 10 quilômetros da rede nacional de gasodutos Gazini, que liga Rio de Janeiro ao Espírito Santo. Além disso, já é cogitado como ponto estratégico da futura Rota 6, com um duto de 332 quilômetros, que poderá conectar o Porto de Minas Gerais, viabilizando o abastecimento direto de polos industriais e termoelétricas.
Esse modelo de integração logística é um diferencial competitivo gigantesco. Ele reduz custos operacionais, amplia o alcance da produção nacional e posiciona o Porto Central como peça-chave em uma nova malha de exportação e abastecimento no Brasil. Tudo isso com uma única plataforma portuária, moderna, flexível e sustentável. Por fim, o projeto ainda prevê a instalação de uma zona de processamento de exportação, ZPE, um espaço alfandegado com incentivos fiscais, aduaneiros e operacionais para empresas exportadoras que se instalarem na região. Tudo isso será concluído em etapas progressivas ao longo dos próximos anos. Mas o que já está em execução deixa claro: o Porto Central não é apenas uma ideia ousada, é uma realidade em construção que já começa a mudar o futuro logístico do Brasil a partir do interior de Presidente Kennedy. Com o avanço do Porto Central, os impactos vão muito além da engenharia. Eles se refletem na vida real de pessoas, empresas e comunidades. No campo econômico, o Brasil ganha um novo ponto estratégico de escoamento, capaz de reduzir custos logísticos e atrair investimentos bilionários. Produtores de grãos, minérios, indústrias de petróleo e gás finalmente terão acesso a um porto de águas profundas, compatível com os grandes players globais. Socialmente, o porto abre caminhos antes impensáveis. Jovens da região de Presidente Kennedy, que antes deixavam suas cidades em busca de oportunidades, agora vislumbram empregos em áreas como logística, construção civil e serviços portuários. Comerciantes, prestadores de serviços e transportadoras locais já sentem os primeiros sinais de transformação. Claro, os desafios também são grandes, especialmente no campo ambiental. Mas a estruturação de mais de 40 programas de controle e monitoramento com apoio técnico e fiscalização constante mostra que há um espaço para conciliação de progresso e preservação. Na mobilidade, a adaptação já começou. Novas rotas, estudos ferroviários e a expectativa da integração com a futura EF-118 indicam que o projeto não está isolado. Ele já começa a se conectar com o restante do país. No fim das contas, o que realmente transforma um país não são apenas máquinas e concreto, mas a coragem de pensar grande, planejar com visão e executar com responsabilidade. E talvez, nesse pequeno município do Espírito Santo, esteja nascendo o primeiro passo de uma nova era para o Brasil. Obrigado por ter assistido a este vídeo até aqui. Você conhecia esse gigantesco projeto no nosso país? Deixa aqui nos comentários o que você acha dele. Será uma boa mesmo? Teremos vantagens como pessoas e indústrias? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Ficarei feliz em ler todos eles. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.